Contratar uma agência é algo que todo e-commerce já fez, está fazendo ou vai fazer algum dia. Porque é um, digamos, mal necessário. Eu digo mal porque agências acabam tendo uma reputação ruim por muitas agências que acabam fazendo um trabalho muito medíocre, dando mais dor de cabeça do que de fato ajudando seus clientes. E nesse episódio nós vamos justamente falar da nossa experiência com agências. Claro, nós somos uma agência, mas nós também já tivemos antes muitos episódios com outras agências e vamos falar um pouco sobre como nós fazíamos para medir o trabalho dessa agência antes mesmo de contratar, para saber se ela é uma boa agência e depois de contratada, se ela está entregando o que ela deve entregar. Eu sou Kevin Quintino, eu ajudo você a lucrar mais no seu e-commerce com simples otimizações e para me ajudar nesse tema eu estou aqui com outra pessoa que também já sofreu na mão de agência, que é o Rodrigo Xisté. Eu sou o Rodrigo Xisté, designer e especialista em CRM. Boa, então vamos falar um pouco sobre a agência, né? Para começar, eu digo que é o mal necessário porque todo e-commerce, principalmente no começo, é muito trabalhoso você contratar uma pessoa do mercado, até porque você não vai ter a capacidade, muitas vezes, de medir o trabalho dela, saber se ela está entregando o que tem que entregar e tudo mais, então você acaba indo para meios que, em teoria, são mais validados e mais seguros, que seria contratar uma agência do mercado que oferece esse serviço. O problema é que, muitas vezes, isso acaba acarretando em muitos outros problemas, que inclusive é de onde a gente tirou o tema desse episódio, que é de um post do Antônio Curti, que é da agência Nauli. A gente conhece, ele já trabalhou com a gente há um tempo, e a gente gosta bastante do trabalho dele e dos posts dele. E ele basicamente fez um post falando perguntas, né? Sugerindo perguntas que você deve fazer para uma agência antes de contratar, para medir se de fato é uma agência que vale a pena ser contratada. Então vamos começar aqui falando os principais problemas e as principais coisas que a gente tem que se atentar na hora de contratar uma agência. O que você mais sofre na hora de contratar uma agência? Primeiro a gente tem que entender o que é contratar uma agência, né? Eu sempre gosto de fazer o paralelo que contratar uma agência e contratar um funcionário, eles são exatamente a mesma coisa. Uhum. Você tá alocando um serviço na mão de um terceiro ou de uma outra pessoa e você quer resultado. Então, na hora de você fazer esses tipos de seleção, eles são muito semelhantes. As principais coisas que você tem que olhar é saber perguntar. Uhum. Muitas vezes as pessoas vão com a pergunta mais simples. Você vai me gerar resultado? Não, isso é o que você quer. Isso não é uma pergunta que você faz. Então, você tem que saber o que você tem que perguntar para descobrir se o trabalho daquele profissional ou o trabalho daquela agência combinam com o seu negócio. É menos o resultado que vai gerar e sim a sinergia do trabalho. Porque eu já vi boas agências prestando serviços ruins. Uhum. E já vi agências ruins prestando serviços medianos. Porque quando tem sinergia no trabalho ou faz sentido o que eu estou buscando com aquela agência, as coisas funcionam. Uhum. O maior descaso que existe entre agência e cliente é quando eu, como cliente, contrato uma agência esperando um serviço e eles entregam outra coisa. Uhum. Ou eles não conseguem entregar, porque uma coisa que acontece também vai dos dois lados, né? Tanto o cliente tem que contratar a agência e ver se faz sentido, quanto a agência também tem que ver se o cliente faz sentido. Porque tem alguns clientes que antes mesmo de contratar, você já fala, putz, esse cara, eu não vou conseguir entregar resultado, porque talvez ele não vai me dar a autonomia que eu preciso, tudo eu vou ter que ficar aprovando com ele, ele não vai aprovar muitas coisas que são necessárias, digamos assim, né? Então tem que ter esses dois lados, assim, os dois lados tem que estar olhando um para o outro e falando, eu quero trabalhar com essa outra marca, eu quero trabalhar com essa agência e tudo mais. Esse é o ponto que difere entre uma contratação e uma agência, que não deveria diferir tanto, tá? Que é, quando você contrata alguém, você ainda está dentro de um organograma no qual, se você tem uma estrutura, ou você é o dono do e-commerce, você já contratou uma pessoa direta, você manda nessa pessoa, você tem que tomar um cuidado em qual é a autonomia que você dá para essa pessoa, porque você está contratando uma pessoa para executar aquele trabalho. Você não é o detentor de todo o conhecimento. E às vezes a pessoa pode conhecer menos, mas ela ainda é um ser que pensa. Então você trazer a inteligência dela para ajudar a pensar, a tomar as decisões, desenvolve. Quando você contrata uma agência, você está contratando em outra empresa. Então é a sua empresa com outra empresa. Então essa outra empresa ela também tem uma estrutura organizacional. Então é importante que isso consiga ser acoplado na sua empresa. Ele tem que ser acoplado no seu organograma, ele tem que ser dado autonomia e as coisas precisam funcionar. Não é... A gente tem que ter um pouquinho de maturidade, não é? Eu estou pagando, eles fazem o que eu mandar.
Se você quer esse tipo de serviço, às vezes operacional, né? Não faz muito sentido, né? Por exemplo, tem agências que vão oferecer horas de, sei lá, desenvolvimento, por exemplo. Aí tudo bem, você pede, eles vão lá e executam, porque é a parte operacional. Agora, se é uma agência mais focada na parte estratégica, né, de como aumentar as vendas, por exemplo, aí você deve ter contratado eles muito porque você quer terceirizar essa parte. É uma parte que você sozinho não está conseguindo ter resultado. Então nem faz sentido você contratar a agência para te dizer o que fazer, digamos assim, te ajudar a vender mais, e você que fica falando o que tem que fazer, né? E você quer a experiência deles, né? E aí seja a experiência individual de quem vai te atender na agência, seja a experiência como agência, né? A gente vai entrar nesse tópico dessa coisa aqui. E eu discordo muito que uma agência tenha que ser especializada num nicho. A agência, para mim, tem que ser especializada numa tecnologia, numa técnica, numa arte, numa forma de fazer. Isso difere bastante, a gente pode entrar e falar um pouco sobre. Porque começa a criar muito, porque eu só faço e-commerce de moda, eu só posso atender e-commerce de moda. E aí, na realidade, não é que ele sabe fazer e-commerce de moda, ele só sabe fazer aquele tipo de e-commerce de moda. E ele replica essa mesma ideia, como ele já teve sucesso, a probabilidade de dar sucesso em outros existe. Só que quando vem um problema, ou vem um e-commerce de moda que não funciona aquele framework que ele está usando, vira um problema porque ele não consegue resolver. Então eu digo, você tem que ser especializado na técnica do e-commerce. E aí qualquer e-commerce, qualquer nicho, qualquer problema que venha a aparecer, você sabe os passos que você tem que fazer para solucionar. Ajuda muito. Só que quando alguém vai contratar, ele vai contratar, eu vou contratar alguém que já trabalhou no meu nicho. Isso é um pouquinho ruim. Pode parecer um atalho, né? Sim. É aquele negócio tipo, não, eu vou contratar ele porque ele entende já do mercado de moda, por exemplo. Claro, ajuda um pouco, mas é aquilo. Na maioria dos casos, isso que tem que vir do cliente, né? Muitas vezes a estratégia, né, do como executar. Talvez a agência seja a melhor pessoa para falar, mas para falar do público, falar do que o público precisa, falar do que o produto entrega, tudo mais, isso é o cliente que tem que saber. Mas eu contratei uma agência de moda, eu tenho e-commerce de moda, eles têm que saber também. Não, eles podem entender de moda, mas eles não entendem necessariamente do seu tipo de moda ou do seu cliente. Você é a pessoa que tem que dar para eles essa informação. Eles podem te ajudar a conseguir essas informações com os clientes, mas você que, digamos, tem o conhecimento sobre seu produto e sua marca. Ninguém melhor do que o próprio dono do e-commerce para saber como é que é o seu produto, como é que é o seu cliente. Ele sabe coisas que não são exatamente, às vezes, de um nicho. Às vezes é de um negócio. O meu negócio eu só posso vender tal modelo porque na fabricação eu tenho um custo menor. Nossa, quando é que eu vou saber? Porque a linha que eu uso para costurar tal tipo de modelo é metade do custo de uma linha comum. Ou é uma linha especial que dura o dobro do que qualquer outra linha, sabe? Algumas especificidades está no dono do negócio, tem quem criou isso. E aí tem uma troca, né? Nós somos designers, nós estamos acostumados a fazer isso. Quando a gente entra no negócio, o designer é o cara que tem que saber fazer as perguntas certas. E aí ele tira todas as informações do seu cliente para poder executar o serviço. É a mesma relação entre uma agência e um e-commerce. A agência tem que saber fazer as perguntas certas, porque quem vai dar as informações é o cliente. Mas quem tem que estar disposto a dar as informações também é o cliente. O cliente ele não pode ser passivo quando ele contrata uma agência. Ele tem que ser observador, ele tem que ser colaborador. Então, a gente teve isso numa contratação de uma agência. Se eu contratei uma agência e eu for um empecilho para essa agência, eles que se virem, eles que achem esse material. Eu vou entregar tudo na última hora. Eles não viram um parceiro. Então tem que existir uma relação de parceria. Assim como quando você contrata um funcionário, existe uma parceria. Quando você contrata uma agência, tem que existir uma parceria. Você tem que ser o melhor fornecedor para a sua agência. Então dá todas as informações o mais rápido possível dentro de um plano. Tenha um projeto que você vai entregar. Outro erro, né? Contratar uma agência sem um projeto. O que vocês vão entregar? Eu contrato um serviço. Tá bom, eu contratei um serviço, mas qual é o projeto? O que a gente vai fazer em um mês? O que a gente vai fazer em 3 meses? O que a gente vai fazer em 6 meses? Põe essas coisas no papel, deixa isso acertado, porque na hora de contratar, muita coisa fica de boca e assim, gera uma expectativa para o cliente, a agência também às vezes gera uma expectativa do cliente, esperando que ele vai colaborar e fazer alguma coisa, e na hora que começa, fechamos, tá tudo certo, vamos começar a trabalhar, para responder uma mensagem demora 2, 3 dias. E aí são coisas que não foram acordadas antes, né? Porque é aquilo, você tem que ter em mente também que é a mesma coisa para vender um produto, né? Quando a gente vai vender um produto em e-commerce, a gente fala muito, né? Que a expectativa conta muito. Se você gera a expectativa errada, você vai frustrar o cliente, ele não vai recomprar. É a mesma coisa na hora de você
vender um serviço como agência ou de você contratar um serviço como agência. Você tem que entender o que vai estar dentro e o que não vai estar dentro. O que vocês vão fazer, o que vocês não vão fazer, porque aí o que vocês não vão fazer, eu vejo se alguém interno faz, se eu consigo, às vezes, contratar outra pessoa, outra agência para cuidar dessa parte. E aí fica bem claro os papéis, né? Os papéis, as tarefas, tudo mais, e não dá empecilho. Cai naquela primeiro questionamento, né? Exato. Quem vai me atender e qual a senioridade? Sim. Isso é uma coisa que você tem que saber. É uma pergunta que você tem que fazer quando você vai contratar uma agência. E eu sei que tem um problema aí, que às vezes as agências são pequenas. Como nós somos uma agência pequena. E aí, às vezes, a agência fica com aquele receio de falar, não, quem vai atender vai ser eu. Sou eu que estou vendendo, sou eu que estou atendendo, sou eu que estou executando. Às vezes você tem que separar quem é que vai atender e quais são as funções que você vai exercer. Porque isso, às vezes, você vai terceirizar, isso você vai pegar um freela, vai fazer alguma coisa. Mas assim, com quem é que vai tomar as decisões do lado da agência para mim? E aí tem que saber a senioridade dessa pessoa. Ninguém contrata uma agência para a agência ser júnior. E não é nada contra o júnior. Ninguém contrata uma agência para a agência ser pleno. Diria que talvez ninguém contrate uma agência para a agência ser sênior. A ideia de contratar uma agência é que ela seja um especialista. Isso falando num organograma simples de organização de empresa. Então vamos lá, você tem o treininho, o estagiário, o júnior, o pleno, o sênior, o especialista. Aí você tem coordenação, gerência, diretoria e presidência. Então, num organograma simples de uma empresa, você está alocando normalmente a agência na área de especialistas, que são pessoas que são autônomas, conseguem executar o trabalho como um todo, também são consultoras, elas são o que eu gosto de chamar de tático. Elas agem no estratégico e no operacional. Então elas sabem fazer todo o processo de ponta a ponta. E elas suportam quem? Coordenação, gerência e diretoria. Normalmente, coordenação e gerência, dependendo do tamanho do seu e-commerce, você não tem. Então, é você que faz todo esse trabalho. Então, é a diretoria que já faz todo esse trabalho. E a agência tem condição de te apoiar na diretoria. Então, o que é apoiar na questão de diretoria? A estratégia do negócio. Às vezes, você contrata uma agência para fazer você vender mais e ela presta um serviço de CRO e de CRM. Só que essa agência ela tem condição de dizer... O que você está tentando fazer como empresa? Qual que é o próximo estágio que você está buscando? O que você pretende crescer? Quanto você pretende faturar no ano? Qual é o seu próximo espaço de expansão? É estoque? É produto? É tecnologia? Então, sempre tem que ter essa clareza. Essa agência vai ser só um operacional meu? Ela é um tático? Ela é um especialista? Onde é que ela entra no meu organograma? Dá para simplificar isso, igual a gente estava falando antes, né? Tem alguns e-commerces que contratam a agência como braço operacional. Então eu não sei mexer, por exemplo, na Shopify, mas eu quero fazer mudança. Mesmo que eu não saiba quais mudanças vão dar certo ou não, mesmo que eu não saiba o que eu estou fazendo. Eu quero fazer mudança, eu quero ver essa imagem aqui em vez de ali, eu quero isso aqui que fique girando em vez de ficar parado, enfim, quero fazer minhas mudanças. Eu vou contratar a agência, ela fala, quero que faça isso, ela vai lá e executa. Isso é operacional. Você não está deixando a agência te dizer o que tem que fazer, você não está pedindo ajuda sobre o que tem que fazer, você está simplesmente falando, eu quero fazer, pronto, braço operacional. É operacional. Só que isso é o que, né? Tipo, eu quero a agência para o que fazer, né? Ela vai lá e faz. Porém, o mais rico de uma agência geralmente é o como fazer. Então você tem uma meta, um objetivo, eu quero dobrar o tamanho ano que vem. Aí você contrata a agência para, beleza, e aí, como é que eu faço para dobrar o tamanho ano que vem? Aí essa agência entra como, claro, eles vão ter ali a especialidade que você contratou, às vezes CRO, às vezes CRM, mídia paga, enfim. Só que aí você quer dizer, beleza, o que eu preciso fazer para você que é agência de CRO, mídia paga, enfim, para mim conseguir dobrar o tamanho do e-commerce ano que vem. E aí ele vai te dizer o como. Você dá o objetivo, ele te diz o como. Porque é isso que na maioria das vezes falta, não é? Meta todo mundo tem. Eu quero faturar 1 milhão por mês. Beleza, todo mundo vai ter meta. O que vai diferenciar são os sistemas ali, né? Os processos, tudo isso que vai fazer com que você alcance aquela meta ou não. E é aí que entra a agência. Porque se você está contratando a agência, vamos voltar nisso. Você está querendo alguém que entenda daquela área, que conheça, às vezes, muitas outras marcas, tenha benchmark, para te dizer o que você está fazendo certo, o que você está fazendo errado, onde você tem que atacar. O maior erro, na minha opinião, de quem contrata uma agência é contratar apenas como braço operacional. Porque na maioria das vezes você não sabe o que é melhor para o seu negócio. Você sabe para onde ele tem que ir, muitas vezes. Beleza, você dá a direção, você dá os princípios, tipo, eu não quero que faça essas coisas, eu não vou abrir mão disso, eu não vou abrir mão daquilo, ok, você coloca as restrições. E aí a agência, se ela for boa, ela vai trabalhar dentro dessas restrições, para dentro daquilo conseguir caminhar naquele objetivo que você está traçando. Claro, sempre em 4 mãos, né? A agência vai te falar, esse é o plano que eu sugiro, você vai lá, dá uma olhada, aprova ou não. E vão discutindo
conforme for passando o trabalho. É a questão da diferença de trabalho em time e individual, né? Quando você está contratando uma agência, já está montando um time. E aí é necessário que o resultado que o trabalho de um time seja mais do que 1 mais 1. Né? Se o seu resultado de trabalho contratou uma agência, 1 mais 1 está dando 2, está errado. Porque o trabalho em time gera resultados exponenciais, né? Então tem uma multiplicação aí, não 1 mais 1, que nunca vai sair do 1. Mas então você consegue sair de números expressivos. Só que claro que a gente sabe o que ele quis dizer com esse quem vai me atender e qual a senioridade. É a realidade do mercado. Uma agência, ela se constrói em cima de pessoas que tiveram grandes experiências no mercado. Então, eu já trabalhei, já gerei resultado em CRM, para tais quais marcas, trabalhei para Google, trabalhei para não sei o que lá, e agora eu abri uma agência e estou atendendo. E aí, quando ele vai para uma reunião, ele vai fazer a reunião, ele demonstra toda a ideia, faz, e quando contrata a agência, ele joga para o time dele atender. E aí o time dele é o cara que está tendo 3, 4, 5 clientes, e ele contratou essa pessoa. E normalmente não se contrata um especialista. Por uma questão de custo, uma questão de operacionalização, ele contrata uma pessoa pleno ali que vai atender, que vai dar conta. Então, esse é o problema. Isso não estar claro na hora da contratação. Você tem que deixar claro, você tem que ter essa pergunta, fazer essa pergunta para a agência ser claro. Se a agência ratear em te responder quem vai te atender, aí você já tem um alerta. Porque tem que ter claro nessa relação. Principalmente se for estratégico. Se for operacional, aí tanto faz. O programador vai entregar ali, qualquer um entrega. O importante é entregar. Agora, se você quer algo mais estratégico, você quer o especialista lá deles. Eu diria por experiência até o operacional, tá? Porque eu sendo um cara que sabe operar CRM, quando eu contratei uma agência e eles estavam operando CRM, eu peguei muitos gargalos. E assim, a gente entende que não vai ser do jeito que a gente faz o serviço. Tudo bem. Mas existem padrões num tipo de serviço que tem que ser seguido. E aí você espera essa excelência quando você contrata alguém que se diz especialista naquele serviço. Porque você não pode baixar o seu nível de qualidade. E é uma qualidade que às vezes transparece para o cliente, às vezes não transparece, mas afeta o seu negócio. Principalmente em CRM, afeta a reputação de e-mail, afeta a reputação, você coletar os dados, tem uma questão de padronização e trabalho, né? Então, se você usa uma ferramenta, você começa a subir um monte de imagens sem nomenclatura, como é que você reaproveita essas imagens? Como é que você reutiliza isso? Como é que fica o seu workflow, né? O seu fluxo de trabalho? Isso afeta muito a operação. E aí aquele trabalho se torna insustentável. Então é importante que até na operação, se você não é um cara que está de olho nela, quando contrata alguém, saber se está executando essa operação direito. E aí que está o desafio, né? Porque, vamos supor, a maioria das pessoas que sofrem na mão de agência não é um e-commerce gigante. Claro, os e-commerce gigantes também sofrem. Mas quem mais sofre são aqueles e-commerce que têm uma equipe pequena. E vamos supor, tem o dono e mais algumas pessoas e nenhum ali é especialista. Então como é que eu vou saber que o operacional está certo ou errado? Não tem como. Eu tenho um contraponto para você nisso. A gente sofreu na mão de uma agência e aí eu trabalhava na Avon. E aí não é que sofreu na mão da agência, é que assim, nós éramos mais um cliente dentro da agência. E como era um cliente que tinha um contrato anual, porque empresas grandes normalmente fazem contratos anuais, a agência relaxou em termos das entregas. E aí, quem se doeu fomos nós da operação, porque o nível de trabalho que eles estavam entregando pelo contrato que eles tinham era muito baixo. E aí me chamaram porque a gente estava implementando uma nova identidade visual. E aí estava difícil deles conseguirem desdobrar essa identidade visual. Já tinha identidade visual, era só desdobrar em peça. E eles não estavam conseguindo. Aí me chamaram lá, estavam em reunião, eu não era da parte de coordenação nem nada, mas eu era a parte de operação e eu estava criticando as entregas deles porque a gente tinha que refazer tudo para poder subir. E aí me chamaram para reunião, a agência está aqui, você consegue dar um pulo lá na sala para explicar para eles por que a peça deles não está ficando boa? Aí eu, tá bom, vamos. Pulo lá na sala e não... Você consegue acessar o link aqui? Não, era presencial, cara, é outro mundo. Aí entrei lá na sala, tudo bom, bom dia, aquela cara, né, porque, veio alguém falar alguma coisa pra agência, né, e eles tinham acabado de dar uma aula de teoria sobre tipografia, tudo. Aí eu peguei, gente, abre lá a peça que vocês entregaram, essa última entrega que vocês fizeram. Aí eu olhei para quem é que desenvolveu? Aí o pessoal tava na sala, fui eu. Você colocaria essa peça no seu portfólio? Ele, você colocaria essa peça no seu portfólio? Ele falou, talvez não. Então é isso. Enquanto você não fizer uma qualidade que você não colocaria no seu portfólio, você não entrega pra gente. Foi assim, as pessoas se desmontaram, porque eu não fui criticar se era o espaçamento, se era a fonte, se era o fundo, se era... Era a questão de qual a percepção que você tem que o seu trabalho foi bem feito. Se você tem uma boa percepção, você põe no seu portfólio. Se você não tem, você não põe. É aquele tipo de trabalho que você faz só para entregar. Então, eu fui cobrar isso da agência. Quer dizer que a agência não tinha competência? Quer dizer que a agência era ruim? Quer dizer que ela foi mal brifada? Quer dizer que ela não foi bem coordenada? Não. Quer dizer que ela tinha um alto nível de demanda e que para esse cliente ela baixou a qualidade.
E aí a gente estava querendo mais qualidade. Então a gente cobrou essa qualidade nessa reunião. Então às vezes é só esse desalinhamento. Tinha senioridade, tinha os profissionais corretos, tinha tudo. Só não tinha a entrega final disso. Então, mas esse é o desafio. Por exemplo, você estava lá na operação, você entendia desse tema. Mas vamos pensar naquele e-commerce lá, que é o dono que cuida de várias coisas, ele tem outras pessoas que ele contratou ali, mais umas 2, 3 pessoas, só que nenhuma dessas pessoas entende muito. Ou são aquelas pessoas que não querem entender muito também. É exatamente o que esse post está debatendo. Você tem que saber fazer as perguntas corretas. Como dono de um e-commerce, como nós, como donos de agência, Exatamente. como empresário. Não é empresário, não é exatamente, é criar empresas. Criar empresas é saber fazer as perguntas corretas. É um nível de habilidade que às vezes você vai ter que desenvolver ao longo do tempo, porque você começou vendendo alguma coisa ali num marketplace, cresceu, virou e-commerce e agora você está nesse balaio. É exatamente isso, é saber fazer as perguntas corretas. E a pergunta errada é: me fala como vocês trabalham e qual que é o diferencial de vocês. Isso é uma pergunta errada. Agora, qual o nível de senioridade quem vai me atender? É uma pergunta correta. Já garantiu ali que você vai ter atendimento digamos, de quem é especialista lá dentro, Exato. não de um júnior. Aí tem outros aqui que ele sugere, que por exemplo, a gente já comentou sobre isso, né? O que vocês não vão fazer, que talvez a gente espere que vocês façam. Então, é alinhar o que vai ser feito e o que não vai ser feito. O que eu vou precisar garantir para tudo dar certo, isso é também muito importante, porque entra naquilo, né? Não adianta eu contratar agência que seja muito boa se eu não dou autonomia para eles, se eu não entrego os materiais para eles, se eu não colaboro com eles. Eu simplesmente quero que eles vão lá e façam. Eu não dou acesso, eu demoro para responder para tirar alguma dúvida, enfim. Tudo isso tem que estar dentro, né? Pô, beleza, o que eu preciso fazer para... Olha, uma coisa bem legal, né? Você, quando você contrata uma agência, você está atuando muito como facilitador, né? Você tem aquele negócio do metodologia ágil, que tem o facilitador. Não é a pessoa que vai ficar mandando nos outros. É a pessoa que vai falar, beleza, o que você quer fazer? Como é que eu posso liberar o seu caminho para isso, né? Te ajudar nisso. Quando você faz isso, a gente já teve experiências de marcas que a gente trabalhou que acontecia isso, né? Que a gente consegue, a gente fala, o dono vai lá e fala, não, beleza, vamos resolver isso. Ele vai lá, já fala com tal pessoa, essa pessoa ajuda, e as pessoas de fato ajudam, né? Não são aqueles funcionários que enxergam a agência como um desafio, como alguém que quer roubar o trabalho delas. E aí também é outro ponto, né? Você, como dono do e-commerce, tem que deixar isso claro para os seus funcionários, né? Para os seus colaboradores, que essa agência está vindo para ajudar e não para, sei lá, para eu demitir você ou outra pessoa, ou porque você não entregou o resultado. Isso tem que ser verbalizado, isso não pode deixar... Não, está super entendido, eu contratei a agência que é pra gente crescer. Não. Verbaliza, senta com seus funcionários, põe a agência, põe os funcionários. Gente, eles não estão aqui para tomar nenhum cargo nem nada. A gente precisa crescer nessa direção. A gente não tem, ou tem tal expertise, ou tem tal deficiência. Eles vão nos ajudar em tal coisa e eles vão nos aportar. Eles podem nos ajudar nisso. Só que eles precisam de ajuda de fulano, ciclano e beltrano, que já estão aqui dentro, que já sabem como fazer, para que o trabalho dê certo. Exato. E você, como dono de empresa, também tem que ter um reconhecimento do trabalho que o trabalho... A gente teve isso ontem numa reunião com o cliente, eu fiz exatamente sobre isso. Reconhecer que a pessoa que é responsável, que está fazendo um intermédio com a gente, que é graças também ao trabalho que ela está executando que a gente atingiu a meta que a gente pegou. Então, só que o que a gente modelou garantiu uma receita mais estável para que todas as ações que a pessoa que estava lá dentro, que ela já fazia, agora gera um incremento de receita. Antes, todas as ações que ela fazia era para fazer a receita do e-commerce. E aí, então, o trabalho dela ficava meio assim, se ela deixar de fazer, para de faturar. É porque é aquilo, né? A pessoa tem uma entrega muito boa, ela faz as coisas acontecerem, mas ela não sabia exatamente o como, né? Então a gente trouxe justamente o como. Ó, beleza, você faz entrega muito boa, mas assim, vamos seguir essas diretrizes, digamos assim. Vamos fazer isso, não vamos fazer mais isso. Ela foi seguindo essas novas diretrizes e pronto, começou a rodar muito bem, né? Então, e aí você tem isso, claro, integrado, que a agência está indo somar. E eu tive problema com isso. Porque quando contratou uma agência para fazer o trabalho que eu fazia, eu falei, eu vou perder o trabalho que eu faço? E aí eu tive um problema inverso, né? Eu tive que começar, como eu já era um cara que era da área, eu tive que começar a ensinar a agência a fazer o trabalho. E aí virou uma troca inversa, né? Eu ensinei muito mais a agência do que a agência me ensinou. Só que como eu precisava, como o Kevin falou, eu precisava de um braço operacional, eu sabia tudo que tinha que fazer, mas eu não tinha como executar.
Só que eles já tinham um framework, um playbook que eles operavam. Então eles pegaram ele e começaram a aplicar. E isso conflitou. E aí eu falei, isso não tá fazendo sentido. Eu contratei aquilo, né? uns caras pra fazer o que eu faço. Antes de contratar a agência, você tem que saber se você precisa de braço ou se você precisa da estratégia. Se você precisar da estratégia, você quer uma agência que já tenha entregado resultado, uma agência que já tenha outros cases. Se você quer o braço apenas, aí você quer uma agência que consiga te entregar talvez o custo por hora mais barato, atendimento rápido, enfim, todas essas questões, né? Tendo isso em mente, você consegue tomar uma decisão melhor. Outra pergunta ali, ó. Por meu problema X, a expectativa é Y. Esse escopo realmente vai resolver? Você vê que, olha que legal, né? Para contratar a agência de forma certa, começa muito antes de você ir atrás da agência. Começa em você entender o seu problema. Qual que é o meu problema, né? O que eu preciso? É braço? É estratégia? É SRO? CRM? Enfim. Ou às vezes não saber qual é o problema. Exato. Você contrata uma agência para falar, eu não sei o que eu preciso fazer. Eu tô há 3 meses, minhas vendas não aumentam e eu não sei o que eu preciso fazer. Eu estou contratando uma agência para descobrir qual é o meu problema. Às vezes as pessoas não se atinam disso, que elas precisam descobrir primeiro o problema. Elas já querem ir com uma solução pronta. A gente falou disso. O cliente chega, eu quero aumentar minhas vendas, eu vou implementar uma assinatura. Ou então, eu quero fazer um redesign do site. Tá, mas pra que você vai fazer o redesign do site? Porque eu quero aumentar minhas vendas. Mas o redesign do site vai aumentar suas vendas? Vai, é claro, um site novo, mais funcional. Não, com base no que o redesign do site vai aumentar suas vendas. Você já fez um teste, redesenhou a sua página com maior tráfego e aumentou a taxa de conversão? Não. Então, por que você quer refazer o redesign do site? Não, mas olha, meu site tá horrível. Qual a taxa de conversão? Quanto você recebe? Sabe? São todas essas coisinhas que você tem que saber. Você não pode chegar... você já chega às vezes para uma agência... Normalmente você já chega com um desejo. Você já, preciso aumentar minhas vendas e eu acredito que eu fazer o redesign do site vai me ajudar. A agência, se ela é madura, ela vai falar, vamos tentar entender se é isso que você precisa? Sim. O próprio Donald Norman lá, que foi um dos caras que cunharam o termo UX Design, ele fala, né? Raramente quando eu sou contratado, raramente eu resolvo o problema que eu fui contratado para resolver. Porque ele sempre chega, ele fala, esse aqui é o problema que eu tenho, eu preciso que você resolva. Ele vai lá, dá o deep dive lá, entende melhor, usa até aquele método lá dos 5 porquês, né? Tipo, por que as vendas estão baixas? Por que isso? Mas por que isso? E vai indo até chegar na raiz do problema, né? E aí, quando chega na raiz do problema, geralmente o problema é bem diferente daquele que ele foi contratado para resolver. Ele resolve o problema raiz e acaba resolvendo todas as consequências, né? Que na verdade não era o problema raiz. Isso é importante, isso tem metodologia, como você falou, para resolver, porque às vezes a gente não tem o diagnóstico correto. Então, eu tive um problema de saúde esses dias, e aí é desesperador você ir no médico e no hospital, e você, sabendo que existe metodologia para diagnóstico, ver que as pessoas não sabem executar uma metodologia de diagnóstico. Então, você tem que diagnosticar o que a pessoa tem. Antes de fazer qualquer coisa, você tem que diagnosticar o que ela tem. E aí isso serve para qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de ação que você vai fazer. Você tem que fazer um diagnóstico. Não é frescura fazer um diagnóstico. É ver se realmente aquilo é o que estão lhe dizendo. E às vezes não é por maldade que o dono do e-commerce vem com um preconceito, literalmente é um preconceito sobre aquilo. É porque ele está tão imerso no negócio, ele está tão dentro da operação do dia a dia, que ele às vezes se fecha pro olhar, ele não consegue mais ver nada além daquilo. E ele acha que o mundo gira em torno daquele. Ou ele vê outras marcas fazendo e fala, não, esse é o caminho. E ele não conhece o que as outras marcas estão fazendo. E aí ele vê só o rótulo da outra marca, ele não vê o que está por trás daquela coisa. Se aquilo foi bom ou ruim. E às vezes ele não tem tempo de analisar isso. Então faz sentido ele trazer alguém para fazer esse 360, né? Olhar tudo ao redor, ver o que está acontecendo, se localizar, ver se é esse o problema. E normalmente, quando a gente chega com algum caso, não é exatamente aquele caso. Como designer, eu abandonei muito essa profissão por causa disso. Eu quero que você me faça 5 posts para rede social. Eu falei, para que você quer que eu faça 5 posts para rede social? Qual é o motivo que você quer que eu faça 5 posts para rede social? Eu quero aumentar engajamento. Tá bom, não é fazendo post que aumenta engajamento. Então, aí você tem que descobrir como é que se aumenta o engajamento. Qual que é a sua marca? Qual que é o seu posicionamento? Como é que isso funciona? Aí você vai descobrir que, sei lá, você tem 100 clientes e a maioria dos seus clientes gosta de receber uma carta em casa. Você está fazendo post em rede social.
Então, entendeu? Você tem que saber o que você realmente quer fazer. E aí a agência vai te ajudar nisso. Dê liberdade para eles fazerem isso. E aí eu sempre fazendo o contraponto, né? Cliente dando essa liberdade para a agência. Agora, o que o cliente espera da agência e o que a agência tem que fazer? A agência tem que ser muito transparente do que ela está sendo, do que ela está fazendo. Não dá para contratar uma agência, esperar 30 dias e... O que vocês estão fazendo? Não, estamos trabalhando. Comunicação, toda semana. Primeiro, aprova o projeto. Nós vamos fazer assim, a nossa metodologia funciona dessa forma, são tais etapas, a gente vai entregar para vocês, vai conversando com vocês, dá segurança para o cliente, mostra o que está sendo feito. Ah, mas ainda não está pronto, ele pode querer falar alguma coisa. Ótimo, é bom que ele fale antes de estar pronto, né? Porque é aquele negócio, né? Uma coisa que eu aprendi muito quando eu estudei engenharia de software na faculdade. Tem vários métodos de desenvolvimento de software, um deles é o cascata, né? Que você faz primeiro lá, levanta os requisitos, aí faz o planejamento, faz o código e implementa. Se você esperar só depois de estar implementado para mostrar para o cliente, às vezes ele pode falar que, não, tem que mudar isso. Aí para mudar isso tem que refazer tudo. Sendo que não, o modelo que já se provou aí ao longo dos últimos anos sendo mais eficiente é justamente o da metodologia ágil, que é você iterando com o cliente sempre, eu vou fazer isso, o que você acha? Vamos testar, aí bota no ar uma versão, digamos, MVP, que você não gastou muito tempo para fazer, ou antes até de ter o MVP, você faz um protótipo, mostra para ele, esse visual tá bom? Ele vai falar, não, muda isso aqui, pô, mudou no protótipo, na hora de implementar não tem todo esse retrabalho. Então, basicamente o que você está evitando em uma agência de performance é retrabalho. Você quer bater sempre com o cliente antes para entender quais são as restrições dele. Com o tempo você vai entender tão bem ele que cada vez vai ficando mais direta as entregas, né? Já não vai nem precisar muito de validação. Mas é isso, você tem que alinhar com eles, porque quanto mais você alinha com eles, mais eles vão sentir, opa, beleza, eles estão me dando transparência, estão trabalhando de fato a 4 mãos, não estão fazendo só o que eles querem, não estão fazendo sozinho. E é aquilo, o cliente, assim como uma pessoa que está usando um site, um aplicativo, ela quer ter a visibilidade do sistema, né? É uma das heurísticas de Nielsen lá, né? O status do sistema. E aí, tá carregando? Já carregou? Quanto falta para carregar? Foi enviado o meu e-mail? Eu cliquei em enviar aqui, ele foi enviado? O que deu? Sabe? Ele quer saber, ter o feedback do que está acontecendo, no momento que acontece, e também de ter uma previsão do que vai acontecer mais para frente, né? O planejamento. É muito legal que cai nessa outra pergunta, né? Me fala como resolveram um caso parecido com o meu. Isso não serve só para como case para você atrair cliente. Isso serve como exemplo na hora que você está executando um processo. Quando a gente teve um problema desse, a gente fez tais etapas e executamos assim. Para o seu problema, nós vamos executar essas etapas desse mesmo problema. Claro que aqui ele está fazendo uma pergunta na hora que está contratando a agência, é legal você contar um case, como que você resolveu. Para o dono que está contratando, do e-commerce que está contratando, a ideia aqui não é ele achar uma pessoa que já resolveu um problema igual ao problema que ele tem. E a gente sabe que essa pergunta é mais ou menos para ir para esse caminho, mas você não deve fazer isso como dono de e-commerce. O que você deve tentar entender é se aquela agência ela tem uma metodologia para resolver um problema. Se ela tem um diagnóstico, se desse diagnóstico ela faz um projeto e se desse projeto tem uma entrega. E se a entrega tenha tido sucesso ou não. Porque é muito engraçado que as pessoas querem comprar soluções prontas. E tudo bem, funciona. Então a gente trabalha com e-commerce de suplementos, então eu fiz assim, nesse e-commerce de suplemento, eu vou lá e copio e colo a solução para outro e-commerce de suplemento. E aí eu pego outro e-commerce de suplemento, porque só contratam agências do mesmo segmento, eu vou lá e colo a outra solução. Eu copio, vou lá e colo a outra solução. Quando você vai ver, todo o mercado de suplemento está com a mesma solução. Está tudo igual. Isso quer dizer que todos resolveram o mesmo problema? Não. Todos estão gerando o mesmo resultado? Não. Quer dizer que você pegou uma solução que funcionou em um e aplicou nos outros. Só que a porcentagem de sucesso nos outros não é igual. Os negócios são diferentes, os públicos são diferentes, o resultado é diferente. Melhorou? Não tem problema nenhum copiar. É o que a gente comentou já em um episódio lá no começo. O problema não é você copiar a ideia dos outros. Você pode copiar. Deixa eu copiar a Google. Muita gente faz isso, inclusive. O Google usa o OKR. Deixa eu usar o OKR também. A Apple faz isso. Deixa eu fazer isso também. Pode copiar. Mas os problemas que a Apple tem, que a Google tem, que essa metodologia, essa solução deles resolveu, pode não resolver na sua marca, ou pelo menos não se você trouxer da forma que eles fizeram. Tem que dar uma adaptada. Pode funcionar muito bem. Pega a ideia. Por isso que é muito importante você ter a agência para te ajudar no como e no porquê. Porque o que acontece?
Tem muita agência que vai chegar para você, vai falar, ó, a gente fez isso, né? Seguiu lá o passo a passo, né? Geralmente, principalmente a agência que quem vai executar não é a pessoa mais conhecida da agência, né? Mas a pessoa que foi contratada, ela vai seguir o passo a passo ali que tem que fazer, né? Beleza, tem que verificar tudo isso, tá certinho, vou executar isso, vou colocar isso para rodar, enfim. Colocou para rodar, ela vai ficar te trazendo os números, né? Ó, aumentou isso, caiu isso, aumentou tanto, a gente cresceu tanto em relação ao ano anterior, tal. Mas o que importa não é isso, não é o número que deu, é o porquê que deu aquele número. Ah, mas por que aumentou isso? Por que caiu isso? E é aí que você diferencia uma agência que sabe o que está fazendo de uma agência que não sabe, que não tem método. Porque se a agência traz para você o número, ó, aumentou isso, beleza, vamos comemorar, mas por que aumentou isso? Se você não entende o porquê que aumentou, qual é a garantia que você tem que amanhã, ou semana que vem, ou no mês que vem, vai continuar alto daquele jeito? Se caiu, a mesma coisa. Beleza, caiu. Como que eu faço para voltar? Por que caiu? Para eu evitar que caia outras vezes. Então, a agência que tem metodologia, que de fato vai conseguir trazer resultado para você, e resultado muitas vezes é mais esse aprendizado, que você não teria de outra forma, do método, do processo, é justamente isso. É o como, né? Então, eu tenho a meta, a agência vai me ajudar no como chegar lá, e nesse processo de chegar lá, a agência vai me deixar a par do que está dando certo, do que não está dando certo, por que deu certo, por que não deu certo, porque aí eu e meus funcionários vão entendendo, vão aprendendo a operar. E aí, às vezes, num trabalho de 3, 6 meses, você evoluiu seus funcionários ali, que eram júniors muitas vezes, para pessoas que já entendem muito bem, pelo menos, do seu negócio e conseguem operar quase como um sênior, por conta do método. Vamos falar disso. Exatamente, que é a última pergunta que tem aqui dele, e depois eu quero entrar num outro assunto, que é quais são os conflitos entre modelos de agência e os donos de e-commerce. Mas a última pergunta é exatamente isso. Imagina que tudo deu certo, a empresa cresceu, qual que é o plano para internalizar? Como seria essa transação? Tem que ter um plano, né? Para começar, tem que ter um plano. É fundamental que quando você contrata uma agência, a agência tenha clareza de como ela sai da operação. Se uma agência entra numa operação para querer te deixar preso e amarrado, é porque ela já não tem uma boa intenção. Tem um conflito de modelos de negócios, as coisas não estão funcionando e ela não tem intenção de dar certo. Porque se ela não tem um plano de, olha, gente, a gente está fazendo isso porque depois que a gente terminar de implementar todo o nosso trabalho, vocês vão ter tal resultado e nós vamos fazer uma transição, se vocês quiserem, para o time de vocês. Porque vocês já vão estar maduros e vão ter necessidade de pessoas para operar tal área, tal coisa, que foi tudo que a gente vai implementar. E aí vocês vão ter a opção de ter esse time dedicado dentro da agência, e aí vocês pagam pra gente, ou ter o time dentro da empresa de vocês. Nós vamos passar os processos, os playbooks, como é que executa, os porquês que a gente já ensinou. Vocês vão ter uma imersão da sua equipe, que se já foi feito o trabalho em conjunto, praticamente não tem que passar muita coisa, o que aquela pessoa aprendeu. E vocês vão, pronto, vai estar entregue o trabalho. E acabou o nosso trabalho como agência. Até onde a gente consegue levar vocês? Daqui pra frente, vocês têm que andar com as próprias pernas. Ah, mas a gente vai perder vocês como agência? A gente gosta muito? Não. A gente pode continuar trabalhando juntos. Se a gente vai fazer a parte operacional, vocês vão pagar sobre isso. Se a gente vai fazer só a parte de consultoria, a gente vai estar acompanhando vocês. Só que tem que ter essa coisa. A maturidade da agência é crescer e sair de casa. Pensa que o e-commerce, né? Vamos supor, sua marca tá no trenzinho lá. Vamos supor, a linha azul aqui de São Paulo. Começou lá no Tucuruvi, só que aí não tem onde terminar, né? Não vai acabar em Jabaquara. Você vem vindo, aí você pegou a agência ali e falou, não, vou contratar essa agência. Ela entrou lá na Estação Santana. Ela vai indo com você e tal. Pode ser que chegou na Estação Sé lá, que é no meio, você já não precisa mais daquela agência. Ela justamente te ajudou a chegar lá na Estação Sé. Aí muitas vezes aquela agência ou ela não vai conseguir te levar além daquilo, ou você não precisa mais dela para conseguir ir além. Ela já, digamos, resolveu o problema que você contratou ela para resolver. E não tem problema, sabe? Digamos que as coisas têm que ter um início, um meio e um fim. Né? Não tem problema ter um fim. Às vezes é até ruim não ter um fim. Eu gosto até de falar que a gente vai trabalhar muito como se fosse aquela... Esqueci o nome do filme agora, mas tem uma babá, acho que é Babá McPhee o nome do filme, que basicamente ela chega na família de crianças que são mal educadas. Ela chega quando ninguém quer ela. Aí ela vai lá e tal, quando ela chega as crianças odeiam ela e tudo mais, só que ela vai conquistando as crianças e fazendo com que as crianças comecem a se educar. E aí as crianças vão se educando e vão cada vez mais gostando dela, se apegando a ela. Só que aí chega num momento em que as crianças estão super educadas, ela resolveu todos os problemas de educação, de falta de
de uma criação, da malcriação das crianças, e quando chega nesse nível, ela vai embora. Quando as crianças não querem que ela vá, quando querem que ela fique. Então é muito isso. A agência, ela vai entrar para resolver um problema, né? Quando está numa situação ali de crise, ou que você quer crescer alguma área, às vezes nem está em crise, mas você fala, não, eu estou incomodado com isso, eu quero evoluir nessa área. Evolui essa área, e quando a agência entrega o resultado que você quer, e você fala, nossa, eles foram muito bons, é a hora dela, né, muitas vezes ir embora ali, caso ela não tenha mais a agregar. Tem que ter aquela transparência e honestidade, tipo, ó, te trouxe até aqui, mas daqui para frente eu não vou conseguir te levar com a qualidade que eu gostaria, com a velocidade que eu gostaria. Eu não tenho mais nada a agregar. Exato. Vai manter exatamente no mesmo nível que você está. Exato. Que a gente entra nos modelos de negócio de agência, que você, como dono de e-commerce, tem que saber que existem e saber quais são os prós e os contras e quais são os conflitos. E aí a gente vai fazer um jogo entre... Ora a gente vai olhar pelo lado do dono do e-commerce e ora pelo lado da agência, tá? Então, são 3 modelos que a gente vai falar, que é o modelo de FII, então uma agência que ganha com um percentual em cima de alguma coisa, o modelo de recorrência, então que a agência ganha um fixo ali, mensal, e tem um modelo que é o que a gente mais adora, que é o modelo que a gente pratica, que a gente vai explicar depois no finalzinho. Então, o primeiro modelo de FII. Como é que é mais ou menos que funciona esse modelo de FII? Está atrelado ao quê? O que você acha que são os prós e os contras para o lado da agência? Boa. Geralmente esse modelo é bem comum em agências de performance de mídia paga, né? Porque é o mais fácil de aplicar esse modelo. Então, basicamente, você tá lá o seu e-commerce que fatura, vamos supor, 1 milhão por mês, e você investe 10% de mídia, né? Então, 100 mil por mês. Essa agência vai ganhar um percentual do quanto você investe em mídia paga. Então, se você investe 100 mil, às vezes ela vai colocar lá geralmente 10, 15% desse valor. Então, para essa agência, você teria que pagar 10 mil reais por mês. E aí, se você vai crescendo, aumenta o investimento em mídia paga para 200 mil, por exemplo, vai para 20 mil por mês, a mensalidade dessa agência. Esse modelo, ele é mais interessante do que o fixo, que a gente vai falar daqui a pouco, porém, ele tem seus problemas, né? Porque sempre a agência, né? Vamos lá. É muito importante alinhar os resultados, né? Porque se você tem o resultado desalinhado, você vai caminhar para o lado errado. Se você coloca para a agência que ela ganha com base no quanto você investe em mídia paga, a agência vai otimizar para você investir cada vez mais em mídia paga. Então, meio que ela vai ajudar o Zuckerberg, né? O sócio do Zuckerberg. Porque quanto mais você investir em mídia paga, mais ela vai ganhar. E mais o Zuckerberg também vai ganhar. Seria basicamente que toda solução para resolver um problema vai ser aumentar o investimento. Exatamente. Às vezes por má fé, tem agência que vai fazer isso por má fé, às vezes por falta de conhecimento, tipo, eu não sei o que você precisa fazer para vender mais, então aumenta a mídia, que é o caminho mais fácil, digamos assim. Mas esse modelo leva a isso, porque é aquilo, se você contratou eles e o objetivo deles, né, o que eles ganham dinheiro conforme você investe mais em mídia paga, eles vão sempre querer que você invista mais em mídia paga. É assim como você contratar uma agência de SEO, né, e você colocar que a meta deles é aumentar a impressão que você tem, quantidade de impressão. Não necessariamente essas impressões vão trazer mais vendas. Muitas vezes até não vão. Só que como você colocou como meta, como KPI aquilo, eles vão otimizar para aquilo, né? E aí você acaba tendo os objetivos desregulados, né? Porque às vezes você contratou a agência de SEO para vender mais de forma orgânica, só que a métrica que eles estão usando não é vendas orgânicas, é impressão, que é bem diferente de vendas orgânicas. Mesma coisa mídia paga. Você contratou a agência porque você quer vender mais, só que a meta que eles estão olhando não é vendas necessariamente, é o quanto você investe em mídia paga. Então tem esse problema aí nesse questão de FII. Agora vamos colocar do lado da agência, tá? Vamos colocar que a agência ela é honesta, ela cobra por performance, e aí tem um lado que o dono de e-commerce tem que entender bem. Você entrou lá com o seu e-commerce, você investia 50 mil de mídia, você pagava 5 mil para essa agência. Essa agência foi lá, fez um trabalho sensacional, seu e-commerce cresceu, você manteve a sua taxa de retorno sobre investimento, seu ROAS ali, até o seu ROI final também é saudável, e agora você está investindo 300 mil. É muito honesto essa agência estar ganhando os mesmos 10% e ser 30 mil. Ela saiu de 5 para 30. E ela investiu tempo, estratégia, tudo para desenvolver isso. E acontece uma visão errada do dono do e-commerce, que é, antes eu pagava 5 mil e tinha resultado. Agora eu tô tendo que pagar 30 mil para ter com a mesma agência, o mesmo resultado. Vou tirar a agência, vou internalizar e montar um time, porque 30 mil, eu contrato 2 pessoas de tráfego, vão fazer o mesmo trabalho que a agência faz. Isso é um erro.
Porque a agência, ela compra o projeto nesse tipo de modelo de negócios. Ela abarca que aquele projeto vai dar certo. E às vezes não é pelo valor que ela está entrando, e sim pelo valor futuro. E na hora que ela chega nesse valor, você tira ela ou quer renegociar porque você acha que está pagando muito, e a sua única visão como dono de e-commerce é quanto que eu pago de salário para um funcionário, quanto um funcionário me custa, e aí realmente 30 mil para um funcionário, você não tem nenhum funcionário que você paga 15, às vezes 20 mil. É muito complicado. Você vai falar, pô, eu posso contratar uma pessoa e essa pessoa fazer o mesmo serviço. É um erro tremendo. Porque primeiro, eles te acompanharam em toda essa jornada e geraram esse resultado. O que eles estão ganhando hoje é uma recompensa por todo esse trabalho. E eles merecem ganhar isso. E são eles que vão manter toda essa sua estrutura funcionando. São eles que sabem nessa altura do campeonato, se aconteceu tudo isso, eles sabem qual o parafuso é. Se você está investindo 200, 300 mil, vai dar mais de 10 mil por dia, ou às vezes até mais. Tem gente que investe 40, 100 mil por dia. Isso quer dizer que a cada hora você está perdendo 1.000 a 2.000 reais se tiver um erro. Se você está com uma agência que te gerou tudo isso, fez tudo isso, esses 30 mil não é nada. Porque ele está te economizando por hora de algum erro 2, 3 mil. Se você investe 30 mil num dia, você paga 30 mil para a agência, você está entendendo que se errar um dia de operação, é mais ou menos o que eles ganham no mês. Então é um risco muito grande. Então você, como dono de e-commerce, tem que ter essa ideia de que quanto mais você dividir o bolo, maior será o seu bolo. É a questão de parceria, né? Porque assim, se a agência de fato foi uma agência parceira que te ajudou a chegar naquele resultado, cara, é merecido, sabe? Esse modelo que não é o fixo, né? Acho que é até melhor a gente falar já do fixo, que acho que é o mais comum, inclusive, porque o fixo é o único que a gente olha assim e fala, pô, esse modelo é meio que fadado ao fracasso. Funciona para alguns serviços, só que quando você está falando de performance, que é o nosso caso de agência, é um modelo que levanta muito suspeita, né? Como assim uma agência de performance está me cobrando um fixo? Né? Será que eles estão cobrando fixo porque eles não garantem resultado? Qual que é isso? Então vamos entrar agora no modelo fixo, que acho que todo mundo já deve ter visto sobre isso, né? Então tem um modelo fixo que seria um valor fixo mensal, né? Sei lá, vou pagar para essa agência executar esses serviços 3 mil reais por mês, 4 mil reais por mês, ou também pode funcionar por horas, né? Você contrata, sei lá, 10 horas dessa agência, e aí você vai usando durante o mês, cada hora custa tanto, se você precisar de mais, você paga a hora excedente, às vezes se você gastou menos, essas horas acumulam para o próximo mês, enfim, tem esse joguinho aí. Esse modelo fixo é muito comum quando você trabalha com agências que são de desenvolvimento. Então, sei lá, eu quero uma agência que vai executar as ações que eu quero que faça no site, que é o que a gente comentou no começo. Eu quero a agência só para ser um braço operacional, aí o modelo fixo funciona muito bem, porque você vai pagar por hora. Não faz nem sentido uma agência que só faz operacional cobrar por performance. Porque elas não vai te ajudando a vender mais. Ela vai estar só executando o que você mandar ela executar. Só que aí vamos falar sobre performance. Por que o modelo fixo não faz sentido para performance? Basicamente, se a pessoa está te cobrando um fixo para te trazer performance, alguém vai sair perdendo. Ou ela ou você. Sim. Ela pode sair perdendo porque às vezes ela sabe muito do negócio, ela vai te trazer um baita resultado, só que o que ela ganha vai se manter igual. Então, ela entrou quando você fazia, sei lá, 200 mil por mês, você pagando 5 mil por mês para ela te levou para 600 mil por mês e ganha 5 mil ainda. Sim. Ela saiu perdendo muito nisso. Outro caso, ela vai lá, vai te cobrar 5 mil por mês, você fatura os mesmos 200 mil, só que ela não sabe fazer você crescer. Aí ela vai ficar te segurando, te enrolando nela e tudo mais, até bater o LTV que ela quer bater lá não, eu quero, cada cliente vai durar 6 meses, né, 30 mil ali. Bateu 6 meses, ótimo, já digamos que é a meta, a gente vai atrás de outro cliente. Essa agência está fazendo o lado errado ali, digamos assim, ela está indo para o caminho que não é sustentável. E para o e-commerce também não é bom, porque ele vai estar lá, vai estar pagando 5 mil por mês, não vai estar tendo resultado, ou vai estar tendo só aquele resultado assim, no limiar ali para ele não tomar a decisão de cortar a agência fora, né? A agência vai estar sempre fazendo o mínimo necessário para não perder o contrato. E, enfim, por isso que eu acho que é bem ruim esse contrato. Mas o que você acha do fixo? O fixo pro lado da agência é muito difícil em termos de operação, porque ela precisa de volume. Porque com um contrato ela não consegue manter... A gente precisa sempre... Eu gosto de trabalhar em squads, né? Então, 4 pessoas que executem diversos clientes. E aí, quando você tem essas 4 pessoas para executar, e independente do nível de senioridade dessas pessoas, você precisa de volume de cliente para justificar
esses 4 funcionários e o custo da agência. E não dá nem para ter aquela parceria, né? De fato, você não é um parceiro. Você não tem a parceria, você tem que executar o serviço. E aí você tem muito determinado o processo, né? Você não pode moldar muito o que o cliente pede. O cliente contratou esse tipo de serviço, o processo é esse. Você fala com o atendimento, abre o chamado, solicita o serviço, faz o briefing, é feita a peça, escala, né? é aprovado a peça com o cliente e volta. Você precisa ter esse processo muito redondo para você escalar. E aí você precisa de pelo menos 10 clientes para fazer os seus 50 mil de faturamento por mês. Porque senão não funciona, né? Vamos supor, você tá lá com esse modelo de agência, não tem como, por exemplo, o cliente falar, você tem 10 minutinhos agora, vamos conversar? Não tem. Não tem. Você tem vários outros clientes para atender. Se você ficar dando essas aberturas, sua agência vai quebrar. Não é nem por mal pelo cliente. Sim. É que você simplesmente não pode dar mais atenção para ele. É um modelo muito, vamos dizer assim, é o varejo das agências. É uma margem reduzida, precisa de muito volume e pouca flexibilidade no que você pode oferecer. E às vezes tem empresas que vão te contratar querendo essa flexibilidade. Já aconteceu isso com a gente. A gente queria moldar o que a agência tinha para entregar, só que a agência já tinha um modelo de entrega e ela já tinha mais de 50 clientes. Então é o tipo de decisão que tem que ser bem tomada depois que você contrata uma agência. Se não der certo, demitir logo. E você como agência, quando um cliente contrata você, se não está dando certo, demita logo o seu cliente. Porque é muito ruim. É ruim para você, ruim para ele. Você vai entregar um trabalho que você não é o trabalho que você faça. Pensa que você é uma agência boa e que cobra fixo. E você tem um volume muito grande. Entrou um cliente que quer tudo personalizado. E te dá muito trabalho no sentido fora do seu escopo, fora do que você vendeu para ele, fora do que você fez. Ele fez todas essas perguntas, você respondeu todas elas. Que abra muita exceção, tipo, eu sei que vai cobrar mais horas, mas tem como fazer isso dentro das horas desse mês. Não importa o quanto a mais que eu tenho que pagar, vocês conseguem fazer isso. Não é sobre o quanto a mais ele tem que pagar. É um modelo de negócio. Se eu te vendi um pacote, funciona desse jeito. O problema não é pagar mais. O problema é que você é dentro de um universo que eu tenho. E faz sentido pra gente não depender de um só cliente nessa coisa. Então, não é ruindade. É que é o modelo de negócio que eles estão operando. E o outro ponto da agência é que toda solução passa por aumentar horas. Isso às vezes é um problema. Parece que a agência não consegue dar resultado com aquelas horas. E aí quando tem... Eu estou tirando clientes que são, vamos dizer assim, que ficam mendigando, tá? Quando há uma negociação sadia, foi negociado horas suficientes para executar o projeto que o cliente pediu, e aí você começa a dizer que toda solução tem que ter um incremento, vira uma má fé da agência, mesmo sendo uma coisa necessária. É aquilo que a gente comentou, né? O mais importante é o seu objetivo e o da agência serem o mais alinhados possíveis. Se a agência ganha, no caso do FII, quanto mais você investe em mídia paga, ela vai otimizar para sempre fazer você investir mais em mídia paga. Se a agência ganha por quanto mais horas por mês você tem com ela, ela vai otimizar para sempre te adicionar mais horas. Então, o que vai acontecer? Né? Vamos supor, eu estou aqui conversando com uma agência de performance. Como é que aumenta minhas vendas? Aumenta investimento. Aumenta investimento. Aí eu estou aqui conversando com uma agência de modelo fixo que trabalha com horas. Como é que eu aumento minhas vendas? Faz esses outros serviços que a gente tem aqui, adiciona mais horas em CRO, adiciona mais horas em CRM. Faz mais daquele serviço que às vezes já não precisa mais. Ou que não está funcionando. O problema não é fazer mais horas, é fazer melhor. Né? Então tem isso. E aí a gente chega no modelo que a gente acredita, e é por isso que é o modelo que a gente acaba aplicando, que é basicamente ter o mais próximo do mesmo resultado que o cliente quer ter, que é o lucro. Claro, muitas vezes, em muitas operações, a gente não chega no lucro final lá, né? Digamos, o final do DRE, até porque o cliente muitas vezes não vai querer abrir esse número pra gente, mas a gente trabalha com base no que a gente chama de lucro de marketing, né? Que é pelo menos o lucro ali do e-commerce em si. Né? E por que você gosta desse modelo? Assim, eu quero ouvir sua opinião sobre ele. Eu gosto porque ele recompensa quem traz bastante resultado. Motiva, né? E penaliza quem não traz resultado. E isso daí traz um risco gostoso de se trabalhar, que é, se eu não fizer um bom trabalho, ou se eu não gerar resultado, porque às vezes eu faço um bom trabalho e não gero resultado. Mas se eu fizer um bom trabalho e não gerar resultado, ou fizer um trabalho ruim e não gerar resultado, eu sou penalizado. Eu sou penalizado com o quê? Eu zero. Eu não recebo nada. Então, isso é muito bom. Pro cliente, então? Nossa. É a dor do cliente. É a dor do cliente. É aquela cliente que às vezes vende 100, 200, 300 mil por mês e não sobra nada no caixa.
Porque ele tem que aumentar a margem dele. E aumentar a margem é comprar bem, vender com o menor custo possível e manter tudo isso funcionando durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Passa chuva, passa enchente, passa eleição, passa Copa do Mundo e eu tenho que manter o meu negócio funcionando. Então, é uma dor do empresário manter um negócio funcionando independente das condições. Sem precisar ficar dando desconto, por aí vai. Isso, porque às vezes você vai para soluções práticas. Eu presto um serviço fixo para alguém, preciso aumentar as vendas. Desconto. Qual que é a solução mais muleta para uma ação de marketing? Desconto. Quando você ganha pela performance, como a gente cobra no lucro de marketing, o desconto, ele afeta o quanto você vai receber. Então, quanto mais desconto você dá... Voltando rapidinho, as agências que cobram fixo ou FII, é muito comum elas falarem de desconto. Dá mais desconto, investe mais em mídia, dá mais desconto, aumenta as horas. Porque você dando mais desconto não vai mudar nada para ela. Ela vai ganhar a mesma coisa. Ela não vai perder por você dar mais desconto. E ela não vai ganhar por você lucrar mais. E a gente sabe que o desconto, cada ponto percentual, é ponto percentual que você perde na margem de lucro. Então, se você dá 1% de desconto, é 1% a menos na margem de lucro. Se você dá 5%... Por isso que, assim, às vezes fala... Desvaloriza seu produto. Tem toda a questão no branding, né? Da marca como um todo. Mas se você for olhar só em termos monetários, você sair de 15% de desconto para 10% de desconto como política de desconto, são 5% a mais de lucro no final. Sim. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Um e-commerce fatura 1 milhão, 5% a mais, são 50 mil a mais. Às vezes você tá lá pensando, eu queria tanto crescer 5% nesse trimestre, sabe? Às vezes é dar 5% menos de desconto. É só ajustar uma política. Aí, como outras coisas que entram nessa conta, frete. Então, ter uma política de frete bem desenhada. Porque também não adianta dar frete grátis para todo mundo. Você não vai competir com o marketplace. Já perdemos há muito tempo. Não adianta cobrar frete também de todo mundo, que você não vai aumentar o seu faturamento cobrando frete. Então, a agência tem que estar bem ligada nisso. Outra coisa é as comissões e os afiliados. Não adianta sair dando dinheiro para todo mundo ou entregando produto para todo mundo. Tem que ter uma estratégia para fazer isso, porque isso entra também na conta. Então, basicamente, a conta é pegar tudo que você faturou e tirando esses custos. Desconto, investimento em mídia. Então, tudo que investiu em mídia, você tira também dessa conta. Tudo que você gastou com afiliados, com comissões, tira dessa conta. Taxa de plataforma. Taxa de plataforma, taxa de meio de pagamento. Às vezes, você otimizar um meio de pagamento ou trocar um meio de pagamento vai te trazer... Já é mais 1% ali. Entendeu? Ou mais até. Então, você está tendo todas essas coisinhas que estão debitando, então a agência está trabalhando olhando para todas essas taxas. Ele não está olhando só o seu negócio como aumentar a mídia, como aumentar alguma coisa. Está olhando para as mesmas coisas que você está olhando. Exatamente. O interesse deles é aumentar o lucro. E aí depois quando você abate tudo isso daí da sua conta, você chega no lucro de marketing, que é o quanto eu faturei, menos tudo que eu tive que investir para gerar esse faturamento e o quanto sobra. Claro, excluindo muitas vezes folha de pagamento, imposto, com certeza, CMV. Folha de pagamento, imposto e CMV são custos, são coisas que normalmente a agência não tem como atuar em cima. Eu não vou falar demite funcionário, contrata outro funcionário, compra de outro fornecedor. Isso é uma decisão do próprio cliente. Então, a agência também não pode se comprometer com um número que ela não pode melhorar. Então, não pode entrar na conta uma coisa dessa. Então, você tem que ter noção que a agência só pode se comprometer com aquilo que ela pode influenciar. Se ela não tem influência, você tira isso da conta. Para nós, basicamente tirar isso. Folha de pagamento, imposto e o CMV. A parte de tributária, você pode contratar um cara especialista em tributário que pode reenquadrar o seu produto e te aumentar muito o seu lucro. Ou até a agência, às vezes, tem um conhecimento e te indica isso, mas é algo assim que é uma sugestão. É outside, não é uma coisa que é típica, tá? Mas essas 3 linhas não dá pra agência se comprometer, aquela coisa de alinhamento, né? Eles não têm um projeto para te ajudar nisso. Eles podem ter umas dicas, algumas coisas por experiência. Então, não entra na conta. Mas o que sobrou ali do lucro de marketing, aí a agência ganha uma porcentagem em cima disso. Por que uma porcentagem? A gente faz uma porcentagem de acordo com os serviços contratados. E a gente vai dando, vamos dizer assim, diminuindo a porcentagem quanto mais aumentam os serviços. Por quê? Quanto mais serviços você contratar nosso, mais influência nós vamos ter no seu negócio. Basicamente a nossa forma de fazer cross-sell, né? Ou upsell ali, né? A gente trabalha isso em e-commerce e a gente trabalha isso para nossa agência em si. Perfeito. A gente quer, claro, é nosso objetivo que você contrate mais serviços com a gente. Só que a gente também quer que todo mundo saia ganhando. Então, você contratando mais serviços com a gente, você vai ter uma economia ali. Contratou um serviço só, é X%. Contratou 2 serviços, vai ter um desconto no percentual do segundo serviço. E o que tem de interessante nesse modelo é que, assim, se o e-commerce fatura 600 mil hoje e a sua margem de marketing lá sobra 300. Quer dizer que para o próximo mês eu não preciso necessariamente aumentar o seu faturamento.
eu posso aumentar a sua margem de marketing. Então, você faturava 600 e está te sobrando 300. Eu entro no seu negócio e agora faturo os mesmos 600. Só que está te sobrando 400. Eu fiz sobrar 100 mil a mais. E eu ganho uma porcentagem do que eu fiz. Eu coloquei mais 100 mil no seu caixa. Quanto que você ganha? Eu ganho uma porcentagem em cima desses 400. 10%? 5%? Depende da quantidade de serviço que você tiver. Se for 10%, eu estou ganhando 40%. Então, eu coloquei 60 mil no seu caixa. Só que eu não coloquei 60 mil para um mês. Eu coloquei 60 mil para os próximos 12. Porque o que eu implementei vai durar 12 meses. E não quer dizer que eu vou estar os 12 meses com você. É aquilo, né? Pensa numa agência de mídia paga. Se você demite a agência de mídia paga, altas são as chances do mês que vem já quebrar, né? Para de funcionar. Quando se trata de CRO, de CRM, de SEO, se as coisas foram bem executadas, no próximo mês continua funcionando perfeitamente. A própria mídia paga, a gente consegue executar dando uma estrutura para o cliente, que é essa questão de transação. Como é que eu monto uma estrutura que eu te mostro como que funciona e que você consiga operar depois? Eu não quero que você fique preso que eu vou operar sua mídia paga, é o meu pixel na minha conta do Google, da Meta. Para com isso. A agência que está fazendo isso, ela tá criando um próprio inimigo para si mesmo. Sim. Todos os ativos... Aquilo tem que ser o mais sem amarração possível. Porque, basicamente, esse modelo também surgiu para a gente quebrar uma objeção. Porque é aquilo, né? A gente trabalha com e-commerce, a gente basicamente teve resultado trabalhando com marca de e-commerce, quebrando a objeção dos clientes. O cliente falava que tinha essa objeção, a gente ia lá, criava uma solução que quebrava aquela objeção ou pelo menos diminuía ela para aumentar as vendas. Então a gente falou, a gente entende quais são as objeções que geralmente as marcas têm na hora de contratar uma agência. Até porque a gente trabalhou com muitas agências, a gente se frustrou com muitas agências, a gente viu agências que eram boas, a gente juntou tudo isso e falou, beleza, quais são as principais objeções? A principal objeção é, será que eles vão dar resultado? Será que eles entregam de fato? Aí a gente trouxe esse modelo que é baseado no lucro, porque se a gente não entregar o resultado, basicamente, ou a gente vai ganhar muito pouco, ou a gente não ganha nada, né? Então, quanto mais resultado a gente entrega, mais a gente ganha. Que resolveu outro problema que a gente tinha, que era, a gente faz a marca crescer muito e a gente não é recompensado... Tira o fixo, né? Exponencialmente, tira o fixo. A gente falou, a gente não quer isso. Então a gente criou esse modelo porque quanto mais resultado a gente entrega, mais a gente ganha também. Não é que o e-commerce de fato vai pagar mais. Para cada, sei lá, R$100 a mais que vai pagar pra gente, a gente entregou R$1.000 a mais para ele. Exato. Então é uma parte do bolo extremamente justa da gente pegar. Sim, é um valor que é inegociável, é uma questão de justiça no negócio. As pessoas hoje têm um problema no trabalho, quando contratam uma agência ou um funcionário, é que parece que um tá lesando o outro. Quem consegue lesar mais o outro e o outro aceitar, sabe? Quem tira mais vantagem. Isso é uma visão errada. Existem muito mais empresas e agências que são honestas e fazem trabalhos justos do que empresas e agências que fazem um trabalho ruim e querem lesar seus parceiros, os seus clientes, os seus funcionários, tá? Só que acontece uma coisa, tudo aquilo que é ruim aparece muito mais do que é bom. Por isso que a agência tem esse nome, né? Essa reputação. Você nunca vai ver nenhum funcionário que trabalha numa empresa que é excelente sair gritando, nossa, que excelente trabalhar nessa empresa. Agora, experimenta um funcionário ser demitido de uma empresa por algum problema. Mais alto. Então, é normal isso. Então, o que a gente está querendo dar luz é que dentro de um sistema de justiça de trabalho, nosso modelo funciona muito bem e os interesses da agência estão alinhados com o interesse do negócio. E aí, o que a gente faz de trabalho também ajuda o negócio a crescer. E quando ambos estão certos e ambos estão correndo numa performance boa, ambos são recompensados. E isso também tira a necessidade da agência ter que ficar amarrada à empresa. Porque se eu já fui recompensado pelo resultado que eu gerei, me dá liberdade para dizer para o cliente, olha, não faz mais sentido o nosso trabalho para vocês. Agora é com vocês. Sim. A gente não tem mais o que colaborar com vocês. Vocês agora podem andar sozinho, tudo. E aí a gente abre espaço para atender outros clientes. Gente, são mais de 2 milhões de empresas que precisam ser atendidas. Não falta mercado. Tem que tirar essa amarra. O cliente não é meu. O cliente está aí para atender outros clientes. E desse cliente, se a gente executa um bom trabalho, vem outros. Às vezes outros projetos do mesmo cliente, às vezes amigos dele que ele vai recomendar. Enfim, é aquilo. Você tem que focar em entregar o resultado. Sim, Quanto mais dinheiro, uma frase que o Pedro Sobral falou uma vez que me marcou muito.
Quanto mais dinheiro você coloca no bolso dos outros, mais dinheiro vai vir para o seu. Se você está dando dinheiro para as outras pessoas, né, se a cada, sei lá, a pessoa te dá R$1, você devolve 2, a pessoa vai dar todo o dinheiro dela para você. Sim. Entendeu? E vai recomendar que outras pessoas façam o mesmo. Então, essa é a questão, né? É sempre focar em gerar valor. Você gerando valor, o valor vai voltar para você de certa forma, a não ser que, claro, o cliente tem uma má índole, enfim. Mas uma coisa que é muito interessante também dessa parte de agência é o seguinte: você, quando vai trabalhar com agência nesse modelo, né, você tem que entender também que você tem que ter os números transparentes, você tem que dar a visão para essa agência de qual é o objetivo que você quer, de qual é a estrutura que você tem para entregar isso, mas mais importante que isso é você também ter uma noção de que muitas vezes você vai olhar no começo e falar, essa agência é cara, né? Mas você tem que notar o seguinte: pega uma agência que cobra o custo fixo. Às vezes ela cobra, sei lá, 5 mil por mês. Quantos meses ela vai demorar para te entregar um resultado, se ela entregar? Porque não é garantido. Você vai estar pagando o valor fixo. Em um ano, isso daí vai dar quanto? 5 vezes 12, 60 mil. Você vai pagar 60 mil para essa agência em um ano. Onde ela vai te entregar? Onde você vai chegar nesse um ano? Enquanto essa outra agência que trabalha no modelo de performance, vamos supor que ela cobra, sei lá, 10, 15 mil por mês, só que ela vai te entregar um resultado muito mais garantido, porque ela fala, ó, se eu não entregar isso, eu não vou ganhar nada em 3 meses. Sim. Né? Então você está pagando não só por chegar no resultado, ou por pelo menos ter uma garantia maior de chegar naquele resultado. Velocidade, né? Mas pela velocidade. Porque muda muito para você chegar em 3 meses ou em um ano? Às vezes é diferencial total. Às vezes seus concorrentes estão lá crescendo a rodo, você está ficando para trás. Esses 3 meses podem mudar o jogo para você. E é muito aquela coisa, né, do alvo e a quantidade de tiros que você vai dar. Se uma agência está te propondo que em 3 meses ela vai gerar resultado, se ela não gerou resultado, você consegue ir para outro lugar. Meses. Tipo, beleza. Agora, se você está com aquela que é 12 meses para gerar um resultado, você está dando um tiro num ano. A probabilidade 12 meses para talvez gerar resultado. A probabilidade de se acertar é um tiro. Agora, se tem um tiro, 3 meses, e aí a gente estimula que tenham mais agências que trabalhem com esse modelo também, que é um caso também que a gente acredita que a Nauli trabalha parecido com isso. Testei com essa daqui e por algum motivo não deu resultado, eu testo com a outra, testo com a outra, testo com a outra. Em um ano eu posso testar 4 ambientes diferentes. E qual e-commerce tem mais chance de dar certo? O que testa uma vez por ano ou o que testa 4 vezes por ano? É óbvio que é o que testa mais, a gente já faz isso. Né? E outra, o que testa uma vez por ano tá perdendo 60 mil por ano. O que testa 4, se for nesse modelo parecido com o nosso, se não deu certo, não paga nada. Às vezes não paga nada ou paga muito pouco, e às vezes não perde. E aí você citou o Pedro Sobral, tem uma coisa que é muito interessante que ele fala de mídia paga, que o problema não é o dinheiro que você investe em mídia paga e não gera resultado. É o problema que é o dinheiro que você investe em mídia paga e não gera aprendizado. O que isso quer dizer? Eu investi R$1.000 e não gerei nenhuma venda, mas eu sei por quê. Agora, eu investi R$1.000 e não gerei nenhuma venda, mas eu não sei por quê. Esse é o pior. Você não tem o cenário. Próximo passo. O cenário eu investi R$1.000 e gerei venda. Só que também é ruim você investir R$1.000 e gerar venda e não saber o porquê. Você tem que saber o porquê para você investir 2 e continuar gerando as vendas. Então, é exatamente essa mesma questão. Quando você investe numa agência que está com os mesmos interesses que você, por mais que ela não te gere resultado, ela também pode te gerar aprendizado, que às vezes vale muito mais, porque o aprendizado vai te ajudar a tomar atitudes em outros problemas semelhantes ou novos problemas. Então, isso te ajuda a crescer. Então, é importante você ter esse aprendizado. E a nossa proposta é dar esse aprendizado. Olha, nós vamos fazer isso, o resultado, a gente espera chegar nisso. Existem N fatores, não é toque de Midas, não é que a gente vai chegar e o seu e-commerce vai começar a virar ouro e vai sair vendendo, mas dentro do que a gente faz, normalmente gera esse resultado e é isso que a gente espera. E a gente está de olho nisso. E a gente tem esses aprendizados. Só que não adianta se em 3 meses eu não gerei nenhum resultado para o meu cliente, o que faz acreditar que em 12 vai gerar? Ao menos que o seu cliente seja da agricultura, você esteja fazendo plantação, que você precisa passar um ciclo inteiro, ok, você realmente tem que plantar e tem que esperar para colher. Tem algumas coisas que não funcionam desse jeito. SEO vai ser mais ou menos assim. Você vai plantar e vai ter que esperar para colher. Mas a sua plantação você consegue fazer toda em 3 meses. Então você não precisa ficar enrolando durante 6 meses. Faz um acompanhamento. Aí faz uma cobrança pontual de uma consultoria para esse cliente. Não precisa ser alguma coisa assim. Mas deixa isso claro e transparente. Eu vou plantar tudo aqui e vou te acompanhar. Depois, na hora de colher, a gente volta com esse modelo. Faz essa flexibilização que vai fazer mais sentido. Mas assim,
sempre com os mesmos interesses alinhados, porque aí ambos ganham, senão não fica... Nesse modelo é quase como se você fosse sócio do negócio. E isso tem coisas boas e ruins, né? Coisas ruins são porque, tipo, é mais importante ainda os interesses estarem alinhados, objetivo alinhados, não dá briga. Mas o que pode ser, o que geralmente é bom nisso? Quanto mais a pessoa ganha, quanto mais o e-commerce ganha, mais você ganha. Você traz muito mais uma parceria, então... eles colocarem um custo a mais, é dinheiro a menos que vai entrar para a agência também. Então, vamos contratar tal ferramenta, vamos investir mais em mídia paga, vamos dar mais desconto. Tudo isso vai impactar negativamente a agência. Sim. E então a agência vai estar sempre buscando como vender mais, dando menos desconto, investindo menos em mídia paga. Com os recursos otimizados, né? Exato, é aquilo, é de fato otimizar. Né? E o que é otimizar? É você encontrar o ponto ótimo ali. Eu vou ter que gastar um determinado valor em mídia paga, vou ter que gastar um determinado valor em ferramenta e tudo mais, mas qual que é o ponto ótimo onde eu invisto um valor tal e eu consigo ter o máximo de resultado possível, sabe? Porque aí chega num ponto que você investir mais, até pode aumentar o resultado, mas é bem menos. Sim. Entra nos ganhos decrescentes. E é um sócio bom, né? É um sócio que você não dá equity e é um sócio que você não distribui lucro. Sim, e que pode tirar a qualquer momento, né? Então, não distribui lucro porque o lucro ainda tem a linha final, né? Você tira todos os seus custos e tem o seu lucro. Então, você não distribui esse lucro. Então, e você não dá parte da empresa. Se quiser dar parte, aceitamos. Mas que às vezes pode virar uma grande recompensa se é uma relação de um tempo espaçado, se cresceu muito, vale também essa justiça de recompensar. Eu tava pensando aqui, até muitas vezes uma etapa de treino, né? Porque pensa assim, essa agência no futuro pode ser um sócio seu. Porque já é um modelo muito parecido com uma sociedade. Então, no futuro, quase que é um treinamento, né? Tipo, deixa eu ver se de fato a gente daria certo como sócio. Dando certo nesse modelo, a chance de dar certo como sócio aumenta muito, porque a diferença seria o que você falou, o equity, né? E aí vira um modelo mútuo, né? A agência, às vezes, pode ter capital e aportar para a sua empresa crescer. Porque às vezes vira uma venture, né? Basicamente. Que às vezes pode ser o seu problema. Eu tô com a agência, eu tô com os processos, só que eu não tenho mais dinheiro para investir porque o meu fluxo de caixa não aguenta. Aí a agência pode aportar. Que tal eu aportar o crescimento e a gente operar? Olha que coisa boa. A agência tá pondo o capital dela para sua empresa crescer. Quer dizer que eles vão ficar te sacaneando? Jamais. Eles vão estar dentro do negócio. Ou ao contrário. Pô, vocês fizeram crescer tanto o meu negócio, eu vou te dar uma fatia do meu negócio, vou te dar equity. Pra quê? Pra que você não seja uma agência de volume. Que você não tenha 50 clientes. Mais a mim, você tenha uma dedicação. Não vai ser exclusiva, porque você ainda é uma agência. E eu preciso que você ainda continue sendo uma agência. Tem uma coisa importante em continuar. Por que então não vira exclusivo, não internaliza e já vira uma empresa só? Oba. Porque uma agência, ela consegue capturar aprendizados em outros clientes. É muito importante você... Quase que um pesquisa e desenvolvimento ali, né? Isso, porque, vamos ser sinceros, temos portas abertas com todas as empresas? Não temos. Por melhor que você desenvolva um network com os donos das empresas e queira trocar, fica de novo uma troca por interesse. Eu quero aprender o que você faz para mim ganhar mais dinheiro e depois, tchau. Não existe exatamente um networking de verdade. Eu tenho aqui um grupo de empresários que tem, 20 empresários que têm e-commerces e a gente troca para todos os negócios crescerem, para todos se beneficiarem, para que tudo se desenvolva. É muito difícil um ambiente desse. Quando você tem uma agência, você está cortando esse caminho. A agência ela tem 20 clientes, ela traz o conhecimento de todas as empresas sem eu ter que me relacionar com essas empresas. E nem gerenciar essa área, né? Porque você não precisa gerenciar o RH da agência, essas coisas. Exatamente. Mais fácil. Então, ele é um parceiro de negócio. Então, por você ser um parceiro de negócio tão importante, você dá uma parte do seu negócio, você dá um equity para essa agência, mas para ele manter também esses outros parceiros, essas outras empresas que trazem informação. Tem muita informação que está fora, às vezes, do nosso nicho ou em concorrentes. E, às vezes, a agência tem essa flexibilidade. É muito difícil você, como dono de um e-commerce, dizer, olha, nós estamos em contato com o nosso maior concorrente, e às vezes o concorrente direto. Aí você vai falar, mas como assim? É porque e tem uma visão muito boa de negócios. Mesmo sendo um concorrente direto seu, ambos estão tentando aumentar aquele mercado. Então, se ambos dão certo, é bom para os dois. Sim. É claro que eles vão competir pela fatia de mercado, mas é simples. Por que a Pepsi pegou o urso da Coca-Cola para fazer uma propaganda no intervalo do Super Bowl, acho que foi?
Porque não importa. Quanto mais as pessoas consumirem refrigerante, seja da Pepsi ou da Coca-Cola, melhor é para Vamos eles. supor, se a Pepsi tem, vamos supor, 10% do mercado, e o mercado é 1 milhão. Se aumentar para 2 milhões, ela manter 10%, ela vai ter 200 mil, ela vai ter dobrado de tamanho. Exato. Então, esse é o interesse mútuo. Quando você tem essa agência, ela tem essa flexibilidade que não há um conflito de interesse. Que uma empresa seria muito ruim falar, ô Kevin, eu sou dono aqui da Pepsi, o Kevin é dono da Coca. Ô Kevin, o que você está fazendo ali com o seu departamento de marketing? Eu quero copiar aqui na Pepsi. E é assim que se formam os cartéis. Então, não dá, sabe? Os lobbies. Exato. Vira o oligopólio. Meia dúzia de empresa toma conta de todo o mercado. A gente consegue fazer esse intermédio de forma meio que justa e honesta. Claro, sem compartilhar dados de uma com a outra. E tudo Mas ela pega os aprendizados, ela consegue aplicar no problema e não na solução. Sim. Então, e evita também dos e-commerce serem todos iguais. Eu tenho um problema com landing page, né? Criar uma formulazinha de landing page que é a foto do especialista do lado direito, todo o texto do lado esquerdo e o botão monocromático. Eu não sei qual é o problema de botões monocromáticos, mas eles não dão contraste. E é isso. Todas as landing pages que são feitas hoje no Brasil são praticamente nesse modelo. Existe outro modelo de landing page? Existe. Ah, não, mas esse é o melhor. Não é que esse é o melhor. É que ensinaram as pessoas a só fazer isso. Ensinaram as pessoas a só trabalhar dessa forma. Sem testar. Entendeu? Então eles têm uma solução pronta, um pacote, vende, isso virou commodity. Então, não é isso. Quando você tem uma agência que permeia vários clientes, ela não vende commodity. E você falou, exatamente, essa palavra é muito chave, né? Porque quando você tem agência que trabalha com percentual de performance ou agência que trabalha com modelo de custo fixo, vira commodity. Qualquer outra agência vai tem várias outras agências que trabalham nesse modelo. Agora, uma agência que trabalha com base em performance de fato, né? Que, tipo, quanto mais você lucrar, mais a gente ganha, é para poucos. Porque aí é um risco que a agência toma que é muito grande. É um risco que outras agências não vão tomar, justamente pelo que a gente falou na primeira pergunta. Quem vai me atender e qual é a senioridade? A agência lá que bota os júniors para atender não vai se colocar no risco de, não, beleza, eu vou confiar nos meus júniors que eles vão entregar resultado, vão fazer esse e-commerce crescer, ter mais lucro para eu conseguir ganhar. Não vão confiar nisso. Que é diferente do que a gente faz, que é de fato, pô, beleza, vamos se comprometer com, se não tiver resultado, você não paga nada, ou você paga menos. É aquilo. E isso não tira os especialistas, os profissionais, os donos da agência da operação. Que é uma falácia que tem, né? Que o grande sonho do empresário é ele sair da operação e a empresa funcionar sozinho. Se ele não gosta do que faz, beleza. Se ele saiu da operação e não faz mais nada na empresa, ele não trabalha mais na empresa. Ele tá no conselho, sei lá. Ele é conselho, ele é sei lá, ele é investidor, ele não trabalha mais na empresa. E aí não é o que acontece com uma agência que tem pessoas que são especializadas. A gente não sai da operação porque a gente vai trabalhar na empresa. É claro que as suas atribuições do dia a dia vão diminuindo conforme você vai crescendo e tendo funcionários, porque você vai treinando pessoas que façam esse trabalho tão bem ou melhor que você. Só que você não deixa de olhar o sênior, né? Para mudar a cor do botão. Exato. Eu consigo pegar o júnior, vai lá trocar a cor do botão. Mas aí o sênior falou para qual cor tem que mudar. Exato. A parte mais estratégica. E tem o desenvolvimento e o aprendizado. E às vezes a operação, ela muda de cenário. Você sai de operar o cliente para você formar pessoas que operam o cliente. Que é diferente desses modelos de agência que quer pegar um cara pronto no mercado, pôr lá na caixinha, atende. Então, tem um interesse. Eu não vou sair da operação, eu vou ter um diagnóstico, eu vou estar com o cliente, eu vou estar com a minha equipe executando. Porque eu tenho um interesse. Eu tenho um interesse que é assim, se eu não tiver nisso, não gero resultado. Se eu não gero resultado, a gente perde. Então, é uma coisa que mantém a gente também atento para o que está acontecendo. Porque vai ser muito suscetível. Qualquer falha de operação vai ser uma falha no nosso faturamento. E foge daquilo, né? De a gente sempre vai estar entregando o máximo possível. Porque quanto mais a gente entregar, mais a gente ganha. Não é aquele negócio de, beleza, vocês me pagam 5 mil, eu tenho esse outro cliente que paga 10 mil. Para você, eu vou entregar só o básicozinho para você não demitir a gente e vou focar mais nesse outro de 10 mil. Paga o dobro. Verdade. Não, a gente, assim, todo cliente que a gente tem, dá pra gente gerar muito resultado. A diferença Até porque se a gente aceitou ter como cliente, é porque a gente acreditou que tem um certo potencial ali, né? Porque a gente tem que agregar valor, né? Se a gente aceita um cliente que a gente não tem potencial de gerar valor, para que a gente aceitou o cliente? Não foi transparente na entrevista, na seleção, né? Também, eu acho que é muito engraçado. E eu sei que é difícil para as agências porque você quer ter cliente, né? Mas quando um cliente está falando com você, não é só ele que está te escolhendo. É você que está escolhendo o cliente. É a mesma coisa de quando você entrevista de emprego para a empresa, né? A maioria das pessoas vai
querendo fingir tudo para entrar. Sendo que não, quem de fato é bom é aquela pessoa que faz pergunta na entrevista de emprego. Perfeito. Eu quero saber como é a cultura lá dentro. Eu quero saber se eu quero de fato estar lá dentro. Ah, Se a pessoa é aquela lá que, eu não tenho mais pergunta a fazer, não. Não, pra mim tá tudo ótimo, não sei o quê. É a pessoa que só quer entrar de qualquer jeito, ela tá desesperada. Sim, e aí é uma coisa ruim, porque assim, eu já estive nas duas situações, tá? Eu tinha que conseguir um emprego, eu tinha que pagar um aluguel, eu tinha que sustentar uma família, e não importava o primeiro emprego que me aceitasse, eu ia aceitar, desde que dentro dos meus custos. E isso é uma coisa ruim, porque você acaba aceitando coisas que não são boas, que são desalinhadas com aquilo que você precisa. E isso, aí você vai falar, mas ninguém mais me chamava. E se a próxima entrevista era a entrevista ideal no... Fica aquele meme do cara lá com a picareta e os diamantes do outro lado. Então, às vezes, e aí depende da sua situação, vai ter situação que você vai ter que aceitar qualquer oferta e vai ter que se sustentar e vai ter que se reinventar depois. Eu já vivi também isso. E vai ter um momento que a melhor escolha é dizer não. E dói, porque você vai falar, e se eu perder e tiver outra oportunidade? Não é uma oportunidade aquilo que não é bom para você. É aquilo, né? Quando você diz sim para uma coisa, você diz não para várias outras. Então, se eu disse sim para essa vaga que vai me pagar X, eu tô dizendo não para várias outras vagas ou possibilidades de outras vagas que poderiam me pagar mais. É claro que você tem uma racionalidade aí, você sabe quanto tempo você pode ficar prospectando, tentando uma vaga, você sabe quanto tempo você pode ficar prospectando uma agência para o seu negócio ser saudável, mas é importante saber dizer os não e saber dizer os sims. Também tem o outro ponto, que é a pessoa que só diz não para todo mundo. Não, ninguém é suficiente para mim. Sabe, você já testou quantos? Nenhum. Como você vai descobrir que ninguém é suficiente para você? Quanto tempo você já tá nisso? Há 1 ano. Você tá 1 ano parado no mesmo lugar porque você não quer testar nada? Aí também, você entendeu? Tem que ter um balanço nisso, que é, se eu tenho que arriscar sim, testar algumas coisas, mas ao mesmo tempo eu não posso arriscar ao ponto de que isso me tire as oportunidades que eu possa ter. Porque às vezes quando você entra num negócio, e aí vale para a agência e vale para o dono do e-commerce, você entra numa parceria, quanto mais você tiver com essa parceria, mais vai ser o seu receio de sair. Você fala, eu já cheguei até aqui, eu não quero, cortar essa parceria. Então, deixa eu tentar mais um mês para ver se dá certo. Aí você fica naquela coisa, né? Tem um nome até, Sunk Cost Fallacy, alguma coisa assim. Que a pessoa foi lá e investiu, sei lá, muito, vamos dar um exemplo, no Bitcoin. Aí caiu muito, a pessoa fala, eu não vou tirar não, porque já investi tanto, deixa aí vai lá, sei lá, chega a 0, por exemplo. Aí perdeu tudo, entendeu? Sendo que se ela tirasse antes, ela provavelmente teria pelo menos salvo um pouquinho. E não é nem salvo, se você tira antes e põe em um outro investimento, esse outro investimento você recupera. Então, o tempo é aquela coisa, é o equilíbrio entre o tempo e a oportunidade, né? Então, aí você tem que ter esse equilíbrio e fazer aquilo cálculo. É também o custo de oportunidade. Exato. Se você está alocado com foco em uma coisa, é o que eu falei, você diz sim para uma coisa, você diz não para várias outras. E às vezes você dizer sim para uma coisa tá te tirando uma oportunidade muito maior em outra coisa. Então você tem que analisar muito bem quanto tempo você vai dedicar a essa coisa para decidir se de fato é isso que vai dar certo ou se você diz não para isso e vai para outra coisa, né? Faz bastante sentido. Mas enfim, acho que é isso muito interessante. A gente falou sobre vários temas bem relevantes sobre como contratar uma agência, sobre os modelos de agência, né? Fixo, as agências que cobram um FII com base no investimento que você faz em mídia paga. E as agências, no nosso caso, né, que cobram com base no lucro, ali bem orientado ao lucro e à performance. A gente já falou também que não para agências ou para gerentes de e-commerce terem medo para agências não, para os colaboradores ou gerentes de e-commerce terem medo da agência, porque a agência certa ela vem para somar, não vem para roubar o lugar de ninguém, né? Porque eu vejo isso bastante, inclusive. Às vezes tem aquele gerente de e-commerce que ele foi contratado, né? O pessoal colocou para ele, assim, a diretoria falou, não, beleza, você vai lá, eu quero que você aumente as vendas do e-commerce. E ele fica com medo de contratar a agência porque às vezes a agência pode expor ele, não sei, sabe? Fica aquele negócio de síndrome do impostor. Tipo, eu não tô conseguindo entregar resultado sozinho, se eu contratar alguém que é melhor que eu, ou se eu contratar uma agência, eu posso acabar me expondo ou coisa do tipo. E tem o lado do empresário. O empresário tem que ser transparente. Porque tem muito empresário que faz isso também. Eu vou testar os dois, vou contratar uma pessoa e vou contratar a agência. Quem performa melhor fica. Só que ele faz isso, estou arquitetando fazer isso. Se ele vai fazer isso, cara, tem que ser honesto. Eu contratei você e vou contratar a agência. Quem performar mais vai ficar. Mas quem vai fazer isso? Que coisa cruel. Não, cruel é o cara fazer isso e não falar. Se você vai fazer isso, seja transparente. É demissão qualificada. Tem maturidade nisso.
Já ouviu falar nisso? Não, sabe como é que você contrata? Eu tava time de CRM, tá? Atendimento. Sabe como é que você contrata? Contrata 4 e fica 2. Tá, mas vocês estão sendo transparentes com esses 4 que vocês estão contratando? Não. Porra, olha o que você tá fazendo com a pessoa. Eu acho que nos dois casos é ruim. Se você falar, vai ser ruim também, porque aí vira uma competição ali, o pessoal não vai se ajudar. Não, esse é o problema. Tem que se mudar a mentalidade de como a gente trata o ser humano em si. Olha, a gente vai contratar uma equipe de 4 vendedores, a gente precisa vender tanto para que os 4 permaneçam. Se a gente vender só tanto, eu não consigo pagar. Às vezes é explicar as coisas. Quantas empresas não explicam quanto que é a margem que ela tem no produto, por que ela vende aquilo? Quantas vezes eu já motivei time explicando, fulano, vem aqui. Porque, assim, a gente crescia, mas não entregava a meta. Aí eu fui lá e expliquei pra ele, o crescimento se dá com base em investimento. Então, olha quanto que a gente tá investindo, olha quanto custa de produto, de funcionário, de isso, de aquilo. Tá vendo? E a gente tá investindo tanto. Mas a gente tá crescendo. Sim, a gente tá crescendo. Só que a gente esperava crescer acima da linha de investimento e não abaixo. Se a gente tá abaixo, a gente tá deixando, a gente tá tendo um prejuízo de tanto. Quando eu expliquei isso pra pessoa mesmo contrariada que a gente tava crescendo e não tava na meta, ela entendeu. E ficou claro na cabeça dela, quer ela concorde, quer ela não concorde, tem uma lógica nisso. Sim. Você está dizendo que a gente está investindo mais, a gente está crescendo, mas a gente está no prejuízo. Ela pelo menos sabe qual é o seu ponto, né? Aquele negócio de você alinhar os interesses ali. E você, como dono do negócio, às vezes você acha, mas está todo mundo sabendo. Não, meu filho, tem gente que não está fazendo trabalhozinho dele lá, e às vezes ele precisa dessa explicação, porque isso é trabalhar o motivacional do seu time. Isso não... Ele vai até, às vezes no dia a dia ele vai estar tomando uma decisão, se ele tiver essa informação, ele vai saber se é melhor ir para um lado ou para o outro. Quantas pessoas são contratadas para fazer uma função e tem um conhecimento enorme do negócio? Eu trabalhei com um videomaker que tem um conhecimento de marketing gigante. O quanto ele pode estar contribuindo, que ele já faz no trabalho dele, mas o quanto ele pode estar contribuindo com o negócio como um todo, se eu sei que ele tem essa visão e se eu dou abertura para ele dar esse retorno. Sim. Então, ao invés de eu pedir para ele, vai lá e grava esse vídeo, a gente vem para a parte estratégica. A gente quer gerar tal resultado. O que você sugere dentro do que a gente pode produzir audiovisual que a gente possa fazer? É 30 minutos de uma reunião que você trouxe mais uma cabeça para te ajudar a pensar e desenvolver seu negócio. E as pessoas subestimam isso. Às vezes a pessoa faz aquele trabalho, mas ela tem um conhecimento maior. Ajuda aquilo, isso, põe nisso. Nunca como é que é? Todo júnior pode ensinar. Nunca conheci um sênior que não tivesse mais nada para aprender ou um júnior que não tivesse nada a ensinar, né? Então, tem uma troca de conhecimento, tem uma troca valiosa, mas assim, explique as regras do seu jogo. Quanto você fatura, como que você tá, quem você contratou, para que você está falando. A gente chegou nesse assunto por o gerente de e-commerce achar que a agência não. Vocês não estão competindo, porque se o gerente do e-commerce e a agência fizer o e-commerce faturar 3 vezes mais, 4 vezes mais, vai ter que contratar gente. E a diretoria tá feliz. Você entendeu? Agora, se os dois entraram no negócio e ninguém gerou resultado, alguém vai ter que cair. Porque é insustentável. Sim. É assim dentro da sua casa. Se você tem um orçamento e começa a comprar um monte de coisa no supermercado que não rende no mês, você vai cortar. Você vai voltar a comprar o que rende. É uma economia doméstica. Não é tão complexo uma economia de uma empresa que não se entenda numa economia doméstica. A questão é que na economia doméstica você é 100% transparente. Se você mora com alguém, você tem uma família, você vai lá com o seu cônjuge e fala, nós temos que parar de gastar com tal coisa. E acabou. Agora numa empresa é difícil, porque de novo, as pessoas acham que um tá tirando proveito do outro. E não pode. Então você tem que mudar esse tipo de relação e ser bem transparente, porque aí flui melhor, cara. É um ambiente muito agradável. E a gente teve essa oportunidade de trabalhar num ambiente que não é agradável, que parece misterioso, que todo mundo dizia, eu não sei se eu vou estar empregado no mês que vem. Eu falei, como assim você não sabe se vai estar empregado no mês que vem? Óbvio que você vai estar empregado no mês que vem. Olha quanto a gente fatura. Não, mas eu tenho uma sensação estranha dentro de mim. Tira essa sensação. Vai trabalhar. Pelo amor de Deus. E o outro, o ambiente que as pessoas estão, eu tenho trabalho pro resto da vida. Que também pode ser um problema a pessoa se acomodar. Sim. Aqui é beleza, tudo tranquilo. Mas isso. Não, tranquilo, eu já entrego. Entra aquele negócio, né? Um é muito aquele mercado financeiro, que se a pessoa não bater a meta, tchau. E o outro é meio funcionário público lá, que tem essa fama de, não vou fazer as coisas e tudo mais, porque eu não vou sair de qualquer forma. Tem que sempre ter aquele leve desconforto para entrar no flow, né? O que é o flow? É basicamente a pessoa ter um desafio, algo que é desafiador para ela, mas que ela tem a habilidade necessária para atingir, para superar aquele desafio. Então, você sempre mantendo a pessoa nesse status, ela vai estar sempre evoluindo, nunca vai se sentir ansiosa demais e nem entediada. Então, é bem interessante. Mas, basicamente, foi esse o episódio. Acho que deu para falar bastante sobre isso. A gente acredita muito nesse modelo e acredito que as perguntas que a gente trouxe aqui, a gente tem ajudado vocês também bastante a tomar decisão
sobre como contratar uma agência ou, se você já tem alguma agência contratada, como validar se essa agência de fato é boa, está entregando o resultado que deveria entregar, se o modelo de precificação é o mais adequado para você e tudo mais. Então, a gente deseja sempre ótimas vendas, muito lucro para o e-commerce de vocês. Vocês podem acompanhar mais episódios do podcast Você Lucrou no YouTube, no Spotify. Também acompanhar a gente nas redes sociais. Você me encontra no YouTube, no Instagram e no LinkedIn, pesquisando por Kevin Quintino. E também consegue encontrar o Rodrigo Xté pesquisando por... Só procurar por Rodrigo XTEH, você me encontra nas mesmas redes sociais. Muito obrigado por assistir e boas vendas. Até mais. Tchau, tchau.